Nicole e eu vou te contar um pouquinho da minha história, de como eu passei de reprovada em matemática a pós-graduada em engenharia de segurança contra incêndios com carreira internacional, onde eu morei 2 anos no Reino Unido. Bom, eu sempre tive muito interesse, né, na área da arquitetura, sempre gostei de desenhar quando criança, mas eu sempre ouvi muito da minha família em casa, que a matemática era um problema. Então eu ouvia assim, você tinha que fazer a engenharia, você tinha que fazer arquitetura, o problema é a matemática. E eu cresci acreditando que a matemática era um problema e eu reprovei, eu quase reprovei, precisei fazer um provão na sexta série para conseguir, passei as férias inteiras estudando matemática. No ensino médio também eu reprovei, não só em matemática, mas em química, em física, todas as exatas. Fazer dependência, então eu precisava, no turno inverso, eu fazia as disciplinas do ano anterior. Então eu precisei desconstruir isso na minha cabeça de que a matemática ela era um problema. E foi muito interessante porque eu lembro de como essa minha mentalidade foi mudando. Eu me lembro de eu estudando para o vestibular e pensando assim, como que seria legal se eu gostasse de exatas? Como seria legal se eu gostasse? E eu comecei a me imaginar como que seria. E aí, enfim, tentei, e estudante, a gente não sabe muito o que a gente quer da vida. Se você é estudante, eu te entendo. Meu primeiro vestibular foi para letras, o segundo foi para psicologia, o terceiro foi para arquitetura. Eu não passei em nenhum. E aí minha mãe me inscreveu em design de interiores e eu passei. Cursei, achei legal, não cheguei a finalizar. Depois eu fui para arquitetura, daí sim eu me apaixonei pelo curso. Foi uma experiência assim incrível a arquitetura, só que aconteceu assim problemas pessoais e meu pai não podia me ajudar a pagar a faculdade. Eu não tinha como, eu já trabalhava 8 horas e mesmo assim eu não conseguia pagar o mínimo, tinha um mínimo de cadeiras que eu precisava fazer para pagar e eu não tinha, né? Não ia conseguir, precisei tancar e foi uma dor muito grande. Precisei voltar pro cursinho, agora sabendo o que eu queria, com o foco na arquitetura. E foi aí que eu consegui uma bolsa 100% para estudar engenharia civil. Eu achei que engenharia civil era quase a mesma coisa que arquitetura. Ledo engano. Então foi assim bem difícil fazer a engenharia. Desde o início eu estudei muito, porque como eu era bolsista, eu não podia rodar. Se eu rodasse, eu perdia a bolsa. Então eu estudei muito, 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 muito. E era sempre um estresse, assim, né? Eu me sobrecarreguei muito. E eu sempre fui bem colocada. Inclusive, eu consegui me formar em 5 anos, né? Nos 5 anos da engenharia, sem nunca ter precisado de recuperação. Sem nunca ter precisado fazer uma recuperação, um provão, alguma coisa do tipo. Em 5 anos certinho. E aí, então, só que, então, eu já estava no sétimo semestre, mais ou menos, só que a minha paixão ainda era arquitetura. Eu não tinha aquela coisa assim de. Não tinha me identificado com nada na engenharia, né? E se você é estudante, eu entendo se você está passando por isso de. Eu tô fazendo essa faculdade aqui, muitas vezes você pode estar fazendo porque o pai ou a mãe quis, ou achou que era uma coisa como eu e não era bem aquilo, mas eu já tô no sétimo semestre, é só esperar mais um pouquinho para me formar. E eu não sabia, assim, no que eu ia atuar depois de formada. Então, foi bem complicada essa parte, né? Eu tinha feito alguns estágios, fiz estágio na área de saneamento, fiz na área de administrativo de obras. Assim, gostei, não posso dizer que eu odiei, mas não era aquilo, sabe? Não era aquilo que fazia meu coração cantar. Então, eu tava numa palestra na semana acadêmica
E aí acontece aqueles momentos chaves na nossa vida, né? Que é, parece que acontece uma virada de chave, tudo muda a partir dali. Eu assisti uma palestra, eu não lembro o nome desse engenheiro, mas ele falou que essa área de incêndio era uma área fácil de se entrar depois de formado. E aí, opa, minhas anteninhas já ficaram, como assim, incêndio? Nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu achei interessante as coisas que ele falou, ele explicou um pouquinho da legislação, e aí eu fiquei intrigada com aquilo. Questionei, inclusive, o coordenador do curso na época se a gente ia ter alguma, alguma cadeira sobre isso. E aí, para minha surpresa, ele disse que não, que tinha uma eletiva que quase nunca abria porque não tinha pessoas suficiente interessadas e que não tinha. E aí eu pensei, como assim? Eu vou me formar e eu vou poder assinar uma ART, né, uma anotação de responsabilidade técnica, sobre um assunto que eu não vou ter na faculdade. E aí aquilo me intrigou mais. E aí eu pensei, bom, ok, né, vou estudar mais sobre. Daí eu fui procurar o curso de PPCI, que é Plano de Prevenção contra Incêndio. E fiz o curso, gostei muito do curso. E de novo, né, me formei nesse cursinho desses básicos, mas muito eficiente. Mas mesmo assim, eu fiz o cursinho e não tinha experiência, né? Então eu precisava de experiência. Então eu postei no Facebook. Alguém conhece alguém que trabalha com PPCI? E aí um primo meu falou, olha, tem um colega de escola que trabalha com isso e tal. E aí eu comecei a trabalhar com esse engenheiro. Ele era engenheiro químico, na verdade. E foi muito bom para mim, porque logo de cara, como ele era engenheiro químico, ele tinha acesso a projetos industriais ou do polo petroquímico. Então, ele e mais outros dois engenheiros químicos que eu trabalhei, eu já pude presenciar, né, no dia a dia, ter a experiência de projetos industriais que são muito diferentes de projetos residenciais, projetos comerciais, né? Também fiz esses projetos com eles, mas o foco eram esses projetos industriais. Então, eu já de cara, eu já saí fazendo esses projetos que foram muito legais. E aí, por ter me interessado tanto, né, por essa área de incêndio, eu me formei, né, na faculdade de Engenharia Civil e resolvi fazer a pós-graduação na URGS em Engenharia de Segurança contra Incêndios. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Foi uma experiência maravilhosa, recomendo inclusive, porque ela traz, assim, além do conhecimento técnico, o convívio com os colegas, o networking que se faz é maravilhoso. As amizades, eu fiz amigos, fiz colegas de trabalho, então foi muito interessante. E aí me formei, enfim, veio a pandemia, eu acabei, logo em seguida que eu finalizei a pós, eu recebi uma proposta pelo LinkedIn para trabalhar na maior mina a céu aberto de minério de ferro do mundo, em Parauapebas, no Pará. E lá fui eu, recebi a proposta, recebi essa primeira mensagem em 25 de janeiro, dia 16 de fevereiro. Eu já estava morando em Parauapebas. Larguei tudo, larguei família, tudo. E fui. Foi uma experiência bem difícil, mas ao mesmo tempo muito agregadora. E eu fiquei 7 meses lá em loco, fazendo o levantamento de mais de 200 edificações para aprovação do Corpo de Bombeiros. Depois eu fui transferida para Matriz, em Belo Horizonte, que foi uma época muito maravilhosa da minha vida também. Pude trabalhar na equipe de tubulação, dimensionando hidrantes, sprinklers,
enfim, foi uma experiência também muito agregadora nessa área de incêndio, né? E eu mudei, né? Eu fui transferida em outubro para BH. Em dezembro, eu já recebi uma mensagem de uma amiga que eu fiz na pós-graduação, que ela já estava morando em Londres e já estava trabalhando na área lá, e ela vivia me dizendo que, olha, aqui tem muita oportunidade, vem pra cá. E um headhunter procurou ela já estava de boa, e aí ela disse, eu tenho uma amiga e tal, me indicou. Esse headhunter me procurou, me ligou primeiro, final do ano, assim, dezembro, e disse que talvez janeiro a gente poderia fazer uma entrevista com essa empresa aí que ele tinha em mente e tal. E aí passei, né? Fui fazer esse processo seletivo. Fiz esse processo seletivo, foi... a primeira entrevista eu tava muito nervosa. Foi bem difícil, eu já falei de cara, eu tô muito nervosa, porque eu sabia falar inglês, mas eu nunca tinha feito curso de inglês, né? Aprendi inglês vendo Friends, vendo Harry Potter, eu conversava com minhas amigas, eu já tinha trabalhado com eventos, como recepcionista bilíngue, mas eu nunca tinha feito um curso, então eu não sabia qual que era o meu nível de inglês, eu não sabia aonde que eu me encaixava. Eu sabia me comunicar, o básico, e sabia conversar, então, né, consegui fazer a entrevista tranquilamente, nervosamente, mas fiz a entrevista e depois eu fiz a entrevista com os CEOs, essa já foi um pouco mais tensa, mais ainda, porque a primeira foi mais uma conversa, né, foi com um associate, foi só pra fazer uma conversa, e o bom, né, de eu ter sido recomendada por essa minha amiga é que, como ela já trabalhava na área, ela me deu algumas dicas, né? Porque, eu vou dar um exemplo. Hidrante, né? Se a gente for falar hidrante, não posso falar, se eu estiver falando do hidrante que está dentro da edificação, né? Que está próximo à escada, que lá eles usam dentro da escada, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Lá é riser, não é hydrant, né? O hydrant deles fica na rua, é aquele hidrante de rua. Que mais? Linings. Eu sei, porque essa minha amiga me explicou, que são os materiais de revestimento e acabamento, né? O nosso CEMAR aqui. Então, foi muito bom, assim, essa minha amiga ter me preparado, porque eu já pude, né, antever essas situações e me sair um pouquinho melhor na entrevista. Mesmo assim, na primeira entrevista com os CEOs eu não passei. Eles mandaram daí um e-mail com várias perguntas super técnicas, como que eu faria nessa situação X, Y, Z. Eu precisava responder esse e-mail e aí sim partir para a próxima entrevista, que eles iam me perguntar essas coisas e outras mais. E aí fui aprovada. E aí eles me mandaram a job offer. E o que é uma job offer? É uma oferta de trabalho que tem ali todo mais ou menos o contrato de tudo, quanto que eu vou receber, qual que vai ser o meu trabalho, né? Listando tudo que vai fazer parte do meu trabalho, todos os meus dias de folga, porque lá não tem CLT, né, no Reino Unido. Então, tudo isso vai estar descrito nessa oferta. E por que essa oferta é importante? Porque depois, quando a gente for aplicar o visto, preciso comprovar que eu tô indo com uma empresa que tá disposta a me sponsor, que é um patrocínio, digamos assim, que essa empresa ela precisa pagar, né, pelo tempo desse contrato, que eu fui por 2 anos, por exemplo. Então, enfim, precisa da job offer para aplicar o visto. Aí recebi, e aí depois que eu recebi a job offer, que eu fui atrás do IELTS, que como eu falei agora há pouco, eu não sabia como é que era o meu nível de inglês. Então eu precisei apostar, e eu não tive muito tempo. Porque do mesmo jeito que eu fui pro Pará em menos de 3 semanas, eu
mudei para o Reino Unido em 6 meses. Então, eu não podia esperar muito tempo, porque na proposta estava 30 de maio. Eu até atrasei, eu realmente comecei a trabalhar no dia, acho que no dia 12 de julho, mas a princípio era 30 de maio. Então eu fui fazendo um cálculo retroativo, né? E eu precisava aplicar o visto. Para aplicar o visto eu precisava do IELTS, para fazer o IELTS eu precisava me preparar. E as datas disponíveis, que daí também é outra coisa que eu fui descobrir, que existe uma prova do IELTS específica para quem vai morar fora, trabalhar fora, e ela só existe em alguns locais. Então, não existia em Belo Horizonte. Existia em Porto Alegre, Recife, São Paulo. Eu fiz em São Paulo, e porque para mim era mais perto e eu fui de ônibus. Era mais perto ir até São Paulo do que ir até minha cidade natal, em Porto Alegre. Então, eu fui me informar das datas, das próximas datas, porque também não é uma prova que acontece sempre, né? Ela tem algumas datas que ela ocorre. É uma prova bem chatinha, em outro momento eu posso falar melhor sobre ela. E ela é carinha, assim, eu gastei uma média de uns R$ 1.000 para fazer essa prova, mais o gasto, né, para ir até São Paulo para fazer essa prova. E eu não tinha muito tempo para me preparar, então eu tinha acho que umas 2 semanas e foi o que eu fiz. Eu tenho simulados online que eu fiz, que eu estudei muito por ali, mas a minha gramática era péssima, porque como eu falei, eu aprendi vendo seriado, então eu sabia falar, mas eu tinha muita dificuldade para escrever. Então eu peguei um daqueles aplicativos de conversação e isso foi muito legal, porque eu podia fazer simulado da prova. E isso mudou a minha vida, porque nesses simulados eles me explicaram direitinho como é que funcionava a prova. A prova ela tem uma métrica, né? Tem algumas dicas, algumas coisas, algumas perguntas que eles te fazem, tu não pode parar de falar enquanto ele não te interromper. E se tu parar de falar, eles te descontam nota. Então foi muito importante eu ter né, adquirido esses aplicativos, ter feito essas aulas. Eu contratei uma professora particular para corrigir minhas redações. Então eu fazia as redações e aí ela corrigia comigo no vídeo, foi por vídeo. Ela corrigia comigo, me dava dicas também, porque ela já foi também avaliadora de prova, então ela sabia como que era a cabeça do avaliador. E existem dicas também, porque tem mais de uma redação que eles pedem, e uma das redações é uma carta. Então tem um jeito específico para tu começar a carta, se é para uma pessoa que tu não conhece, se é uma pessoa que tu sabe o nome. Então tem essas questõezinhas, né? Mas enfim, fiz a prova do IELTS, deu tudo certo. Chegou o meu certificado, pude aplicar o visto. Eu fiz tudo sozinha, não recomendo. Contrate uma assessoria. É bem caro, né, esse processo todo do visto e eles não te devolvem, o governo, né, quando tu aplica o visto. Eu precisei pagar para NHS, para o visto em si. Eu gastei mais de 13 mil reais. Então, eu podia ter investido numa assessoria que ia me deixar muito mais tranquila. Foi um processo bem ansioso, até porque na época, agora parece que já mudou, na época eles ficavam lá com o teu passaporte e tu só sabia que o visto foi aprovado quando chegava na tua casa. O teu passaporte tu abria e tava ou não tava. Então, foi um processo que atrasou mais do que o esperado das 3 semanas. Eu já tinha pedido demissão do meu emprego antigo, não façam isso. E, enfim, deu certo, acabei indo para o Reino Unido, fiquei lá uns 6 meses nessa empresa, depois eu recebi proposta para ir para uma outra empresa. E é isso que acontece. Quando você muda para o Reino Unido, coloca no teu LinkedIn que tu tá trabalhando para uma empresa de Fire Engineering no Reino Unido,
começa a chover oportunidade. Até hoje eu fico recebendo oportunidade, vaga e coisa, porque tem muita oportunidade lá para engenheiro de incêndio. E eu fui, na verdade, como Graduate Fire Engineer. E o que é um Graduate? Ele, na verdade, é um estagiário bem pago. Porque eles sabem que tu não sabe nada, tu recém saiu da faculdade, tu tá fresco da faculdade, e eles vão te ensinar tudo, é sabido que eles vão precisar te orientar, te ensinar. Então, eu fiquei 6 meses nessa empresa como graduate, para outra empresa eu já passei como fire engineer, e fiquei lá nessa outra empresa por 1 ano e pouco, e só voltei pro Brasil por opção, por questões pessoais. Eu realmente quis voltar pro Brasil. E tem muita coisa ainda que eu posso compartilhar com vocês sobre o que faz um Fire Engineer, né? Como é que era a minha rotina lá, como que foi morar em Londres. Mas aí, então, esses são episódios dos próximos capítulos. Então tá. Abraço, pessoal.